Machado de Assis nasceu observado pela história e pela ironia, e suas páginas sempre espiam a alma das convenções sociais com humor cortante. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicada no fim do século XIX e surpreendeu o público ao trazer como narrador um defunto autor que fala sem cerimônias e sem autocensura. O romance inaugura uma voz que mistura lucidez, rancor e ternura, e constrói uma visão mordaz da sociedade brasileira de sua época, ao mesmo tempo em que antecipa reflexões universais sobre vaidade, desejo e fracasso. Este é o ponto de partida do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma história contada por alguém que já não tem nada a perder, e por isso revela tudo. O narrador, Brás Cubas, olha para sua vida com a distância de quem já cruzou a linha final, e transforma memórias em aforismos e episódios curtidos pela ironia. Machado usa essa estratégia para desmontar mitos sobre honra, amor e ambição, enquanto oferece ao leitor digressões que são pequenas lições de sagacidade. O contexto histórico e literário imprime ainda outro nível: a transição das formas românticas para um olhar realista e crítico, onde o riso e o sarcasmo passam a ser instrumentos de análise social. Inscreva-se no canal Livrissimo para mais resumos contados como histórias que prendem, e deixe um curtir se quiser que este tipo de narrativa chegue sempre em primeira mão. Este bloco inaugura o resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e prepara o leitor para mergulhar na sequência de episódios, memórias e digressões que virão a seguir. Infância e família. Brás Cubas revive a infância com olhos que ora acariciam, ora ironizam. Menino de família abastada, educado num ambiente de aparências, cresce entre mimos e reclamações, aprendendo cedo que o mundo dos adultos é governado por interesses e vaidades. A narrativa descreve cenas domésticas como pequenas peças teatrais, onde o menino observa comportamentos e guarda impressões que mais tarde virarão material de sua sátira. Em cada lembrança, Machado costura detalhes que mostram como o contexto familiar moldou ambições e pequenas crueldades, oferecendo ao leitor o mapa inicial do personagem principal. Este trecho integra o resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e prepara o terreno para as vaidades que conduzirão muitas de suas escolhas. A educação e os estudos. A educação de Brás Cubas aparece menos como formação intelectual e mais como rito social, lições de etiqueta, esperanças de carreira e a busca por reconhecimento que os estudos deveriam oferecer. Machado descreve professores, métodos e fracassos com humor ácido, revelando que o protagonista aprende tanto com o saber acadêmico quanto com as contradições do convívio social. Através dessas memórias, o leitor entende como a educação, muitas vezes, serve apenas para legitimar posições sociais, tema que retorna ao longo do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A juventude e as primeiras vaidades. Na juventude, Brás Cubas é guiado por pequenas vaidades: ostentar, impressionar e medir-se pelos padrões alheios. A narrativa mostra bailes, elogios e desapontamentos, como quem descreve um rito de passagem marcado por hedonismo discreto e percepções sobre a própria imagem. Esses episódios expõem a fragilidade do eu quando este se constrói à base da aprovação externa, um tema central no resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas que Machado desmonta com ironia e perspicácia. A paixão por Marcela. O amor por Marcela surge como um episódio luminoso e sublime ridículo, paixão breve, intensa e sobretudo autoindulgente, em que Brás Cubas confessa mais seu narcisismo do que devoção. A relação é narrada com humor e distância crítica, mostrando como amores de ocasião servem mais para alimentar a vaidade do sujeito do que para gerar verdadeiro afeto. Neste ponto do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, a paixão funciona como espelho das pequenas fragilidades que compõem a alma do narrador. A herança e as pequenas esperanças. A expectativa por uma herança transforma sonhos em planos práticos. Brás Cubas observa como a antecipação de fortuna modifica atitudes e relações, criando ilusões de poder e liberdade. Machado traça com ironia as consequências de depender de fortuna alheia, exibindo personagens cuja moralidade se curva diante do interesse material. Esse episódio faz parte do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e revela como a avidez por bens palpáveis alimenta comportamentos mesquinhos. Emplasto Brás Cubas e digressões medicinais. O narrador relata, com tom jocoso, episódios médicos e curiosos remédios da época,
usando essas digressões para satirizar ciência, superstição e a obsessão por cura física que acompanha sua geração. Essas passagens oferecem descanso narrativo e mostram a capacidade de Machado de transformar pequenos detalhes cotidianos em observações de caráter universal. No conjunto do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, essas anotações funcionam como alfinetes que furam a pretensa solenidade dos homens eruditos. Amizades e ascendência social. As amizades de Brás Cubas servem tanto como rede quanto como palco para disputas de prestígio. Ele descreve companheiros e conhecidos com olhos analíticos, destacando como alianças sociais se formam por conveniência e vaidade. O narrador revela que afeto e interesse caminham lado a lado, e que muitas amizades são peças de um jogo em que reputação vale tanto quanto lealdade. Este aspecto é central no resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde Machado mostra a delicada trama que sustenta a convivência na elite. Amizades e ascendência social. As amizades de Brás Cubas servem tanto como rede quanto como palco para disputas de prestígio. Ele descreve companheiros e conhecidos com olhos analíticos, destacando como alianças sociais se formam por conveniência e vaidade. O narrador revela que afeto e interesse caminham lado a lado, e que muitas amizades são peças de um jogo em que reputação vale tanto quanto lealdade. Este aspecto é central no resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde Machado mostra a delicada trama que sustenta a convivência na elite. A relação com Virgília. O vínculo entre Brás Cubas e Virgília desenrola-se em tons de conveniência e ternura medida. O narrador descreve encontros, subterfúgios e momentos de ciúme com sinceridade cortante. Machado explora como a relação alimenta o orgulho do protagonista e simultaneamente o expõe a humilhações, mostrando que paixões adultas raramente são puras. Este trecho complementa o resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao mostrar como o amor é também arena de interesses e contradições. A política e a sociedade. Brás Cubas comenta a vida pública com o mesmo sarcasmo com que descreve a privada. Cargos, campanhas e vaidades políticas aparecem como espetáculos onde a sinceridade é moeda rara. Machado usa episódios políticos para ampliar sua crítica social, mostrando que ambições públicas seguem padrões similares às ambições pessoais. No contexto do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, essas passagens revelam a continuidade entre hipocrisia privada e teatralidade pública. O fracasso político e público. Quando Brás Cubas busca prestígio, encontra frustração. Tentativas políticas malogradas e humilhações públicas o obrigam a confrontar limites pessoais e sociais. A narrativa descreve esses fracassos com uma mistura de autoironia e crítica, demonstrando que a reputação é frágil e que as instituições frequentemente celebram quem melhor se adapta a aparências. Esse episódio complementa o resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao evidenciar as consequências do jogo social. O casamento de Virgília com outro. A decisão de Virgília por outro parceiro transforma o cenário íntimo do narrador. Ciúme e ressentimento surgem, mas Machado conduz a reação de Brás Cubas com elegância sarcástica, mostrando o lado teatral do despeito. A cena recoloca o leitor perante a fragilidade das certezas humanas e evidencia que o orgulho muitas vezes substitui a dor. No resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse episódio funciona como prova de que escolhas afetivas induzem a reflexões mais amplas sobre ego e vaidade. Reflexões sobre moralidade e hipocrisia. O narrador dedica-se a digressões filosóficas, desmontando códigos morais e expondo contradições entre discurso e prática social. Machado usa essas reflexões para provocar o leitor, colocando em xeque noções de honra, decoro e moral pública. Essas passagens são fundamentais no resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois mostram a disposição do autor em usar a ironia como método de análise ética. A escrita do defunto autor. Brás Cubas explica sua escolha de narrar após a morte e brinca com a ideia de que a imortalidade literária é uma forma de vingança contra o esquecimento. Ele usa a condição de defunto para falar livremente, sem temor das consequências, transformando confissões e julgamentos em peça de caráter provocador. Esse artifício narrativo é o eixo do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois concede ao conto um tom único de candura ácida. Amores passageiros e anestesias afetivas. Ao longo da vida,
Brás Cubas coleciona amores efêmeros que servem mais para preencher vazios do que para solidificar laços. Essas relações são retratadas como curativos temporários que adiam a reflexão sobre si mesmo. Machado narra com destreza a leveza e a gravidade desses encontros, e no resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, eles aparecem como sintomas de uma sociedade que privilegia a aparência sobre profundidade. Riqueza perdida e ilusões materiais. A insolvência de ideais e a perda de esperanças materiais ilustram como fortuna e status não garantem sentido. Brás Cubas observa com ironia a vaidade que evanece quando bens desaparecem. Essas passagens mostram que dependência de riqueza deixa o sujeito à beira do ridículo quando a condição muda. No resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse tema reforça a crítica à ilusão de que a posse confere caráter. Paisagem íntima e pequenas memórias familiares. Machado constrói cenas domésticas com delicadeza cortante, lembranças de móveis, aromas e conversas familiares transformam-se em pequenos retratos que revelam afetos discretos e tensões não resolvidas. Essas memórias íntimas humanizam o narrador e oferecem contraponto às suas observações filosóficas, enriquecendo o resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas com momentos de ternura que equilibram a ironia. Experiências de viagem e observações sociais. Viagens e encontros com outros costumes servem a Brás Cubas como lente para comparar comportamentos e reforçar sua visão crítica da sociedade brasileira. Anedotas e observações ampliam o campo da sátira. Machado usa essas passagens para mostrar que o provincianismo e as contradições são fenômenos universais, não meras exceções locais. No resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, as viagens ampliam o panorama e reforçam lições sobre hipocrisia e afetação. Intrigas e fofocas da elite provinciana. Rumores, intrigas e o trabalho cotidiano do boato ocupam um lugar de destaque. O narrador descreve como fofocas moldam reputações e arruinam vidas com a mesma naturalidade com que se descreve um almoço. Essas cenas expõem a fragilidade das estruturas sociais baseadas na imagem pública e no juízo alheio. Instrumento poderoso de controle social. A crise existencial do narrador. Em vários momentos, Brás Cubas confessa tédio, desinteresse e uma sensação de inutilidade que atravessam sua vida adulta. Ele examina com frieza esse desgaste interior e transforma-o em reflexão mordaz sobre finalidade e sentido. Essas passagens aproximam o leitor da dimensão humana do narrador e evidenciam o tom meditativo do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde a vida cotidiana vira objeto de análise filosófica. Epifania e humor negro. O narrador alcança momentos de claridade cortante, epifanias que surgem acompanhadas de humor negro, verdade sobre vaidade humana, sobre poder e sobre a futilidade de muitas lutas são reveladas com um sorriso amargo. Essas passagens condensam a estética do livro. O fim anunciado. A aproximação da morte é tratada com serenidade desequilibrada. Brás Cubas dramatiza sua saída do mundo como se fizesse um balanço frio e bem-humorado, sem grandes melodramas. A narrativa transforma o desfecho em oportunidade para avaliar escolhas e expor hipocrisias, e no resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas a morte torna-se instrumento de verdade, pois liberta o narrador da necessidade de autocensura. O testamento literário. Nas páginas finais o narrador entrega ao leitor um testamento de pensamentos, anedotas e máximas, lições que misturam cinismo e ternura, revelando um autor que não busca redenção, mas deseja oferecer um espelho ao leitor. Digressões científicas e pseudocientíficas. Brás Cubas provoca com reflexões que ironizam modismos científicos e receitas fáceis de cura. Ele expõe a vaidade intelectual de sua época e a credulidade humana com pitadas de sarcasmo. Essas digressões empobrecem e enriquecem simultaneamente o tecido narrativo, sendo instrumento de crítica no resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas sobre como saber e poder se entrelaçam. O retrato de personagens secundários essenciais. Machado delineia figuras secundárias com traços vivos e muitas vezes impiedosos. Cada perfil ilumina aspectos do protagonista e oferece contrapontos morais. Esses personagens funcionam como espelhos e antípodas, enriquecendo o universo do narrador e fornecendo meios para a crítica social. O olhar sobre o casamento e as instituições sociais. A instituição do casamento e outras convenções são analisadas com desdém e lucidez. Brás Cubas expõe sua face utilitária,
comentando como alianças formais servem a interesses mais do que a afetos. Machado transforma essas observações em lições sobre a falsidade das normas que sustentam a ordem social. Ironia final e revisão de valores. Nas últimas observações, o narrador faz uma revisão ácida de valores, questionando glórias e arrependimentos com um olhar caleidoscópico. A ironia final funciona como convite ao leitor para reavaliar sua própria vida. Essa conclusão dialoga diretamente com o cerne do resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde nada do que se toma por certo sai incólume ao crivo da sátira. Brás Cubas oferece conclusões parciais, máximas soltas e observações que não pretendem encerrar tudo, mas instigar pensamento. O leitor é provocado a completar as sentenças e a confrontar suas próprias contradições. O epílogo consolida a ideia de que narrar a vida após a morte permite a Brás Cubas falar sem máscaras, entregando ao leitor uma mistura de lição e escárnio. Nada mais emocionante do que ler o livro completo em mãos e sentir as emoções que o autor expressa em cada palavra. Se este resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas despertou sua curiosidade, deixe um comentário compartilhando qual passagem mais o provocou e considere adquirir sua edição preferida para vivenciar a obra integralmente. Frase de impacto final conectada à mensagem central do livro. Viver para ser lembrado é vaidade. Narrar livremente é a única vingança que transforma memórias em verdade.